Muita paz a todos, boa noite a todos. Hoje, na continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 8. Capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração. Felizes os puros de coração, ou felizes os que têm o sentimento puro. Felizes. Vamos ver por quê, né? Esse assunto pode também ser encontrado aqui na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. E ele está muito claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração. Nós vamos ver esse item. Já é instruções dos Espíritos, já no finalzinho do capítulo, nós vamos ver só esse item. Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus disse isso, né? E aqui, então, só para explicar, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados podemos traduzir a grosso modo como felizes, bem encaminhados. Os puros de coração, podemos dizer os puros de sentimentos. Então a frase bem-aventurados puros de coração fica felizes os puros de sentimentos. Por quê? Porque eles verão a Deus. Isso é maravilhoso, né? Lá no Sermão da Montanha, em que Jesus foi dizendo várias dessas bem-aventuranças, essa eu acho a mais bonita delas e a mais profunda delas. Lá onde ele disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E por aí vai. E esta daqui, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Quer dizer que não se consegue ver a Deus enquanto os sentimentos não forem puros. Desse livro aqui de Francisco Cândido Xavier, Semeador em Novos Tempos, ele inicia dizendo assim, o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. O sentimento define quem somos. Porque nós podemos ter boas ações, boas palavras e bons pensamentos. Mas é necessário ter bons sentimentos. E o sentimento vem antes de tudo. Vamos mostrar isso também. O sentimento é o chefe. O sentimento define a que nível evolutivo caminhamos, que frequência estamos. No início, a criatura humana tem instintos. Instinto de preservação do indivíduo, ele não quer morrer. Instinto de preservação da espécie. As mamães cuidam bem dos filhotes no reino nominal e no reino animal também. E instinto de perpetuação da espécie, que é o instinto de reprodução, que dá algumas brigas no reino animal e algumas brigas no reino hominal. Mais à frente, na evolução, ele tem sensações e mais no alto ele tem sentimentos. E é de sentimentos que nós estamos falando, né? Bem-aventurados os puros de sentimentos, ou os que têm os sentimentos puros. O sentimento vem antes do pensamento. O sentimento vem antes das palavras e antes dos atos. Vocês estão achando estranho? Por exemplo, o sentimento vem antes. Ninguém comete um crime, uma vingança, se ele não alimenta um sentimento de ódio. Aqui atrás, antes de tudo, o sentimento de ódio e ele comete o crime. Percebe? Então nós temos que cuidar muito dos nossos sentimentos. Aqui é só para mostrar que o sentimento está bem no centro, envolvido como que camadas de esferas. E sentimentos bons, bem-aventurados
os puros de coração. Sentimentos bons gera que tipo de pensamentos? Bons ou maus? Bons. Sentimentos bons gera que tipo de palavras? Boas ou más? Boas. Os sentimentos bons gera que tipo de atos, de ações? Bons ou maus? Bons. E Jesus disse isso, está lá em Lucas capítulo 45. Ele disse assim: o homem de bem retira do tesouro do seu coração as coisas boas. O homem mau retira do seu coração também os maus tesouros, as más palavras, as más ações. O sentimento é tão importante que a gente lembra que Jesus disse: o que faz mal ao homem não é o que lhe sai da boca normalmente, mas o que faz mal ao ser humano é o que? Desculpa, não é o que entra pela boca. O que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Por quê? Porque é disso que está cheio o coração, disso está cheio o sentimento. Transborda e sai pela boca, né? Então, os sentimentos bons é a árvore boa, produz bons frutos, fé, humildade, caridade, amor, perdão, misericórdia e justiça. Né? E Jesus disse mesmo: deixai vir a mim as criancinhas. E a pureza de coração, ou pureza de sentimento, se atinge quando se compreendeu e, com fé, se pratica a humildade e a caridade com amor, excluindo todo pensamento orgulhoso e egoísta. Então, nesse ponto de pureza de coração, não se tem egoísmo, não se tem orgulho, não se tem ódio, não se tem descrença em Deus. Por isso que se vê a Deus. Porque aí, nessa altura, ele tem humildade, caridade, amor e confiança em Deus. Tem fé em Deus. E como nós dissemos, instruções dos Espíritos, que está no finalzinho desse capítulo 8, deixai vir a mim as criancinhas. Quem deu essa mensagem foi João, o evangelista. Esse João é aquele apóstolo do Cristo. João, evangelista, era o apóstolo mais novo e que mais compreendeu Jesus, que mais amou Jesus. E depois ele reencarnou. No século XII, no ano de 1180, em uns quebradinhos, ele reencarnou com o nome de Francisco Bernardone, que nasceu em Assis, Francisco de Assis. Veja que esses santos não surgem do nada. Francisco de Assis havia sido João Evangelista, né? Então ele dá essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, na França, em Paris, 1863. E ele diz assim: Jesus chama aqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Quando a gente diz, deixai vir a mim as criancinhas, tem esse significado também. Jesus pedia, deixai vir a ele, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas doentes, aqueles necessitados, aos mais necessitados de tudo. Então Jesus chama a ele. Em outro lugar ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque o reino do céu é daqueles que se assemelham às crianças na humildade, na simplicidade. Em outro lugar ele disse também, vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados e em sofrimento, que eu vos aliviarei. Não é isso? E aí vai, né? Então, Jesus atraía para si
para os esclarecer as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência. Por isso, criancinhas espirituais. Percebe? Então, deixai vir a mim, deixai vir ao médico dos médicos, Jesus. E aqui, Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender. Imagina, deixai vir a mim as criancinhas, e ele ia ensinar às crianças que não conseguiriam compreender, mesmo porque não teriam a vontade própria para praticar os ensinamentos. E Jesus traz os ensinamentos da lei de Deus para que nós compreendamos a lei de Deus. E a partir daí a gente pratique a lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça, de caridade, que envolve a humildade também, a fé. E João Evangelista diz mais, ele diz assim: Jesus é a tocha, aquela iluminação que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Jesus foi o iniciador do Espiritismo. Olha que interessante. Por quê? Porque Jesus veio ensinar a vida espiritual. Todo o ensinamento do Cristo, se quiser a chave para compreender, tem que saber que ele não falava de coisas materiais, nem do mundo material. Jesus falava do mundo espiritual. Jesus falava desse mundo dos espíritos. E as recompensas na espiritualidade também. Então, Jesus foi o iniciador do Espiritismo, né, que sempre existiu, e o Espiritismo deve chamar a si os homens de boa vontade, e tem chamado. O Espiritismo tem chamado os homens, as mulheres de boa vontade, para compreendermos e praticarmos a lei de Deus, a lei de amor. E ele diz mais: eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. Claro, a manifestação espírita, por exemplo, da psicografia, através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco, Celso de Almeida e tantos outros, ela alarga os horizontes. Até os romances espíritas são mais profundos, mais interessantes e mais complexos do que os romances convencionais. Por quê? Porque no romance espírita aparecem reencarnações anteriores da pessoa. E isso não existe nos romances materialistas, nos romances convencionais. Então, realmente, o Espiritismo alarga a nossa visão, a nossa compreensão, não é? E em seguida, vem mensagens de um espírito protetor. Veja que ele nem se preocupou em se identificar. Ele não tem essa necessidade. Ele não tem essa vaidade de se identificar. Um espírito protetor. Na França também, em Bordeaux, 1861. Ele começa dizendo assim: deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Jesus disse isso, né? Por isso ele está repetindo. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. É isso que Jesus esperava. Que as pessoas fossem a Ele para compreender a lei de Deus, para exercitar a lei de Deus, para ser feliz, para ser feliz. E ele continua dizendo: deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem. Deixai vir a mim a multidão dos aflitos e dos infelizes. E lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida. Aí eu pergunto para vocês, que remédio é esse? Ele está dizendo, ó, deixai vir a mim todos eles, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida. Qual é esse remédio?
que cura todas as chagas do coração e outras chagas também. O amor. É o amor. É a caridade. Se tiverdes amor, o que temereis? Direis sempre: Pai, seja feita a vossa vontade. Se nós formos também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, lá tem um item escrito assim: o mal e o remédio. E lá a pergunta é: que remédio receitar àqueles que são vítimas de obsessões cruéis e males dolorosos? Que remédio receitar àqueles que são vítimas de obsessões cruéis e males dolorosos? Resposta: um só remédio é infalível: a fé, o apelo ao céu. Claro, quem faz isso ama o amor. Se tens amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Olha que maravilha. Possuireis a pérola sublime, sentireis mais leveza a cada dia quem ama se sente mais leve. Subireis sem cessar, até fartar-se e deliciar-se com a verdadeira vida em Deus. Quem ama nem adoece. Quem realmente ama nem adoece. Quem realmente ama está sempre feliz. Percebe? Tem alguma observação? Aqui essa figura, ela é escura embaixo, as trevas, e à medida que sobe, luzes. De cima para baixo aumenta a maldade, das luzes para as trevas, também aumenta a imperfeição, consequentemente aumenta a infelicidade. De baixo para cima, aumenta a bondade, das trevas para a luz, aumenta a perfeição, consequentemente aumenta a felicidade, né? Ora, como sair das trevas para a luz? Como sair das trevas para a luz? Evolução dos sentimentos, evolução moral, evolução do Evangelho, ou praticar o Evangelho de Jesus, ou conscientização. Conscientização de que somos espíritos, em uma experiência no corpo físico. Conscientização de que somos filhos de Deus, somos eternos. Nós existíamos antes do berço, e nós continuaremos a nossa caminhada evolutiva depois do túmulo. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Então, se eu colocar aqui, o ser humano involuído. Involuído é aquele que ainda não evoluiu. Ele é involuído. Aqui o ser humano civilizado. Aqui o ser humano evoluído. Evoluído, já evoluiu. Qual é a conduta? Qual é a conduta do involuído? A conduta dele é a força bruta. Ele é involuído. A força bruta. Ele usa da força bruta para resolver suas situações. O civilizado, qual é a sua conduta? Astúcia. Ele usa da astúcia. O evoluído, qual é a sua conduta? O amor. Se a gente analisar com relação à política, o ser humano involuído, o que ele faz? Ele escraviza. O ser humano involuído está nessa região de trevas aqui, ó. Então, com relação à política, ele escraviza. O civilizado, ele, com relação à política, ele ilude, engana. O evoluído serve. O evoluído serve. Com relação à economia, o ser humano involuído, lá embaixo, ele rouba. O civilizado negocia. O evoluído
doa. Com relação à religião, o ser humano que tem o sentimento inferior, involuído, ele, na religião, ele obriga. O civilizado, na religião, ele engana, infelizmente. O evoluído na religião exemplifica. Se alguém quer ser melhor que o outro, ele tem que exemplificar. Não adianta falar. O falar não define nada. O falar não diferencia nenhum de nós. Não. O que diferencia é o exemplo. Não adianta nós lermos vários livros se nós não exercitarmos a caridade, a humildade, o amor. Ah, mas eu já li tantos livros. Se tivesse compreendido, seria mais humilde, seria mais caridoso, seria mais amoroso, confiaria mais em Deus. Quem compreendeu o Evangelho do Cristo, jamais será o mesmo. Quem compreendeu o Evangelho do Cristo, pratica. Vive o Evangelho do Cristo. Vive. Exemplifica aqui. Exemplifica o Evangelho. Por isso, Jesus pede, cultive os bons sentimentos. A boca fala do que está cheio o coração. Nessa figura anterior que vocês viram, essa imagem é a mesma. Aqui embaixo, mundos primitivos. Aqui reina o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Sentimentos inferiores, sentimento das trevas. Nós vimos que a maldade aumenta de cima para baixo, aumenta a imperfeição e aumenta a infelicidade. De baixo para cima aumenta a bondade, aumenta a perfeição. Sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, para ser feliz. É isso. Claro que é fazendo a evolução desses sentimentos. Esses sentimentos têm que ser anulados. Evolução desses sentimentos, né? Evolução moral, ou praticar o Evangelho. Outros dizem a reforma interior. É sinônimo disso aqui também. Sinônimo de conscientizar-se, fazer a reforma íntima dos sentimentos, né? Então, é claro, aqui temos que sair da falta de fé para a fé. Mas não se faz isso de salto, passa-se por esses caminhos. Da mesma forma, para conscientizarmos-nos, para fazer a evolução dos sentimentos, do orgulho a gente vai em degraus, até atingir a humildade. Percebe? Da mesma forma, do egoísmo, de querer só para si, gradativamente nós vamos exercitando e subindo nessa escalada, até que a gente atinja a caridade. E aqui em cima, uma virtude máxima. Veja que aqui nas trevas estão os defeitos. E aqui eu peguei os piores defeitos do ser humano. Todos os outros defeitos do ser humano derivam desses 4. Todos os outros defeitos da criatura humana derivam desses 4. Aqui estão os defeitos do ser humano. No alto estão as virtudes. E Jesus disse, para desenvolver os talentos, desenvolver as virtudes. Virtudes como a fé, a humildade, a caridade, e a virtude máxima acima é o amor. Se aqui embaixo são mundos primitivos, lá no alto é mundos divinos. Percebe? Então, bem-aventurados os puros de coração, ou felizes os que têm os sentimentos puros, porque eles verão a Deus, estarão em mundos divinos. É o 5º e máximo nível, como nos ensinou Kardec. Mundos primitivos aqui embaixo, mundos de expiações e provas por aqui, mundos de regeneração, mundos felizes por aqui assim, e mundos divinos lá no alto. Tudo bem? Onde é que estão os nossos sentimentos? Onde é que estão os nossos sentimentos? No meio aqui?
Na dúvida, tendo piedade, que é aquela dó, sem fazer a caridade? Ou os nossos sentimentos estão aqui embaixo, sentimentos de ódio, de egoísmo, orgulho, falta de fé? Ou nossos sentimentos estão aqui no alto, na caridade, na humildade, na fé, no amor? Não precisamos responder, né? Cada um de nós se avalia. Veja bem, nós temos que evitar esses sentimentos aqui, que são defeitos. Evitar esses sentimentos maus. Cultivar os sentimentos bons, esse aqui no alto, ó. Cultivar os sentimentos bons. Agora presta atenção nessa sequência, ó. Cuida dos teus sentimentos. Deles depende o teu pensamento. Lembra que o sentimento está no centro do círculo? Cuida do teu sentimento. Do teu sentimento depende o pensamento. O sentimento bom tem o pensamento bom, não é isso? E aqui, na continuação agora de pensamento, mantenha seus pensamentos positivos, bons, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. Olha, nós partimos de sentimentos, chegamos a pensamentos. De pensamentos, nós chegamos nas palavras. Olha que interessante. Das palavras, cuidado com tuas palavras. Cuidado com tuas palavras. A palavra é nossa escrava, enquanto nós não pronunciamos ela. Depois que nós pronunciarmos a palavra, nós somos escravos dela. Cuidado com tuas palavras, elas podem transformar-se em atos. Não tem gente que fala, eu vou te pegar, eu vou te matar. E os espíritos inferiores são convidados para participarem desse assassinato. Então, cuidado com tuas palavras. Elas podem transformar-se em atos. Crime, assassinato mesmo. Cuidado com os teus atos. Veja, atos. Eles podem transformar-se em hábitos. E isso é a educação. O processo de educação, formal ou informal, é repetir o ato para que ele se torne um hábito. Por exemplo, o fato de sair de um cômodo de uma casa, na hora que sai a gente faz o ato de apagar a luz. Se a gente faz isso repetidas vezes, torna-se um hábito. A gente apaga a luz sem precisar pensar. Quem é motorista? Mesmo quando não precisa, vai virar à esquerda, dá sinal de seta à esquerda. Vai virar à direita, dá sinal de seta à direita. Porque depois, quando você entra num trânsito tumultuado como o de Murutinga, você não precisa ficar pensando. Você não precisa ficar raciocinando. Você já faz isso automaticamente. Aquele ato de dar sinal de seta transformou-se num hábito. E aí nós estamos falando de atos bons que formaram hábitos bons. Cuidado também, porque os atos ruins, repetidas vezes, tornam-se hábitos ruins. Por exemplo, falar palavrão. É um ato ruim. Repetidas vezes, torna-se um hábito. Você fala o palavrão, depois diz, escapou. Escapou nada, você fala o dia inteiro. Não é que escapou, não. Virou um hábito. Tem que tomar cuidado com isso. A Meire tem um genro que fala muito palavrão que virou hábito. O irmão genro da Meire, né? Cuidado com os teus hábitos. Cuidado com os teus hábitos. Por quê? Eles formarão o teu caráter. Isso foi uma campanha da LBV. Boa vontade de mudar os hábitos. Hábitos bons formam um bom caráter. Não tem pessoas que têm ações ruins, atos ruins, que formaram hábitos ruins e fez dessa pessoa um mau caráter? Tem ou não tem? Tem. É isso. Começa lá do pensamento, do sentimento passando pelo pensamento. Cuida do teu caráter. Dele depende
o teu destino. Cuida do teu caráter, dele depende a tua vida. Cuida do teu caráter, dele depende a tua felicidade. E começa onde? Nos sentimentos. Veja que eu fiz com calma, partindo do sentimento, demonstrando que o sentimento vem antes de tudo, é o chefe, é o que define quem somos. Os espíritos, se os espíritos superiores quiserem agora instantaneamente saber quem somos cada um de nós, eles não vão analisar o quanto acumulamos de conhecimento. Eles não vão analisar a nossa cultura, nem a intelectualidade, nem o quanto possuímos de valores econômicos. Instantaneamente eles nos conhecem. Identifica cada um de nós pelo sentimento. Pelo sentimento. Eu queria fazer um convite para vocês. No mês de julho, nós teremos em Andradina o 4º encontro Pietro Baldi. O tema é Cristo. Vai ser no Centro Espírita Fé e Caridade, na Rua Santa Terezinha, que é a rua do Banco do Brasil. Lá na frente, passa em frente à igreja, continua lá na frente, do lado esquerdo. Dia 13 e 14 de julho de 2019, inscrições gratuitas. A inscrição pode ser feita com aqueles números lá de telefone, ou comigo também, se quiser, com a Maria Helena. Se alguém quiser, se alguém tiver paciência, se alguém tiver tolerância, tem mais de 200 palestras minhas que eu gravei lá no YouTube e no Facebook. Se alguém tiver paciência, começar a assistir e dormir, por exemplo, não tem problema, tá? E então, nós concluímos, e como hoje nós temos poucos médiuns de passe, é isso, Maria Helena? Vamos fazer o passe coletivo, né?